mulheres no tiro, o que que você me diz? Você acha que a mulher tem que Eu acho que cada tinha que ser vez muito antes mais... do homem, inclusive, né? Porque, no fim das contas, por mais que se a Ronda Rousey estiver aqui, que é uma mulher que sabe lutar, que é forte, que é desenrolada, mas ela estiver com vocês dois, ou com qualquer um de vocês, ou com qualquer um dos meninos, a mais forte das mulheres não tem chance com o mais fraco dos caras, né? Então, na verdade, é muito estranho na minha cabeça que isso não seja prioridade para a mulher quando comparado ao homem. Eu lembro que não sei se vocês prestaram atenção, se vocês lembram, se isso marcou vocês, mas nesse evento aconteceu um negócio que tempos depois ainda Paulo e eu fomos num podcast e a gente conversou sobre isso lá, e aí foi ali na mesa que eu vi que tinha pegado para ele também. A gente estava falando sobre a necessidade da mulher poder se proteger mais do que, de repente, o homem precisa. E aí foi, inclusive, a minha tia que levantou a mão e contou para o Paulo. E falou, não sei se você sabe, mas as mulheres, normalmente, a maioria, se não todas, a gente tem na cabeça que a violência é quase que um dado que vai acontecer em algum momento da vida, infelizmente. Então, de alguma forma, a gente se prepara. E ela falou sobre o se preparar para uma violência sexual. E eu fui educada assim desde criança. Olha, se acontecer, você não faz isso, você faz isso. De repente é pior que você olhe no olho, de repente é pior que você lute, de repente é pior. Então, assim, é meio como se a gente fosse preparada para essa Esse momento catástrofe que que pode chegar. acontecer. Sim. E eu lembro do quanto isso chocou alguns homens que estavam ali na frente, que ficaram estarrecidos ao ouvir isso. E aí eu lembro de olhar no olho dos homens e ver aquela sensação horrível e falar, caramba, eles não sabiam. Então, assim, eu penso, se é uma coisa que praticamente, que nós todas consideramos que, infelizmente, em algum momento pode acontecer, a ponto de que a gente se prepare para isso. Mas para os homens é uma coisa que, de repente, a essa altura, eles não cogitavam que isso fosse real, como que para nós a ideia de se armar e de se defender de uma forma realmente eficiente pode não ser prioridade? Então, a gente pensa duas vezes para apertar o gatilho, mas não pensa duas vezes para apertar o gatilho se for, por exemplo, em razão da prole. Nossa, se for por causa do filho, cara, a mãe Exatamente. faz qualquer E coisa. aí, exatamente. E aí, assim, como que para mães, que são tantas mulheres, talvez a maior parcela delas depois em idade fértil, como que isso não está já como dado, sabe? Então como você acha dado. que toda mulher deveria ter essa oportunidade de, se caso quisesse, ter uma arma de fogo? Eu acho que toda mulher tinha que ter a oportunidade de se qualificar nesse ponto. Fato. É uma escolha, Mas eu né? acho que tinha que ser sim. Da mesma forma que tem algumas coisas, várias coisas que são facilitadas para a mulher justamente pela nossa condição fisiológica e física. Então, realmente, se o negócio pegar fogo, a gente não sai primeiro. Se o barco afundar, a gente não sai primeiro. Mulheres então, e assim, crianças primeiro. exatamente. Então, e aí, por motivos óbvios, a criança não entra no rol da arma de fogo. Tá, mas e aí, mulheres não tinham que ter essa possibilidade, a possibilidade facilitada para o encontro com isso, para, sabe, para o contato com isso? Então, sim, penso com certeza. Muito interessante que você, como você comentou, às vezes você pode virar para uma mulher e falar, pô, você tem interesse em andar armada? Não, eu não tenho, eu não quero. Até mexer com o filho dela, cara. Sim. Eu tenho certeza que naquele momento ela vai falar, caralho, como eu Sim. crio uma arma aqui, cara. E você entende que não estou falando sobre a ideia de facilitar de colocar a arma na mão. Não, mas assim, olha, eu não sei. De repente também estou cuspindo uma ideia à toa. Mas tudo que é necessário, e principalmente hoje, que está muito pior, tudo que é necessário para que a gente possa praticar o tiro, ou para que a gente possa ter a licença para praticar o tiro e tal, que para a mulher fosse facilitado da mesma forma que outras coisas são pela condição física e fisiológica, eu acho justo. Essa condição física e fisiológica ela é muito interessante porque às vezes o homem ele nunca tem um pensamento, por exemplo, tem um caminhão estacionado na calçada, né? O homem ele vai passar por trás do caminhão ali na 0 hora e vai prosseguir. A mulher ela já tem um pensamento que fala, eu não vou passar atrás desse caminhão, que tudo pode acontecer comigo, eu vou passar no meio da rua se caso for, né? E você sabe o que eu acho mais interessante? É que nós vivemos uma época em que uma briga por um ideal feminista acontece o tempo todo. Pois é. E aí, quando uma pessoa que, sei lá, é familiarizada com essa ideia, quando ela briga sei lá, pela igualdade entre gêneros e ela diz que ela quer retomar o poder de um suposto patriarcado, eu sempre me pergunto, sim, você quer retomar esse poder de quem? Na sua visão, ele está na mão de quem? Aí ela diz, bom, está na mão dos homens. Ó, certo, se isso está na mão dos homens por quê? Não são eles superiores a elas em termos de poder? O que acontece e o que realmente confunde todo mundo é que ao ouvir essa frase, as pessoas pensam, bom, se você está dizendo que homens têm mais poder do que mulheres, significa que você está dizendo que homens valem mais do que mulheres. E nem de longe isso é verdade. Quando eu digo que homens têm mais poder do que mulheres, isso quer dizer que eles têm mais poder justamente porque eles têm uma posição
física, por exemplo, e fora as outras, diferentes. Por isso, tecnicamente, nós estamos brigando para que essa igualdade exista. Agora, se essa diferença não existisse, não haveria de ter a briga. Não haveria de ter a necessidade de igualar esse poder. Equalizador de forças. O equalizador, então, assim, é e muito... a arma é isso, né? O equalizador de força. Esse é o ponto. Porque eu sou uma pessoa que tem um apego a evidências científicas e a provas tácitas daquilo que eu escolho acreditar. Tá. Acreditar não, né? Levar em conta, porque você não precisa acreditar em algo que tem provas concretas. Mas é muito doido como a gente nega algumas provas concretas numa civilização ocidental atual. Então a gente nega que exista uma diferença entre homens e mulheres. Não, eles são iguais sim. Não, eles não são. É justamente porque eles não são que a gente precisa fazer os equalizadores acontecerem e a arma de fogo é a maior deles.